Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo aqui no canal Fé e Vida Cristã. Vamos começar, a partir deste vídeo, uma série onde vamos estar analisando este livro. Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade? Então, este livro foi um debate, está com base em um debate que aconteceu entre o William Lane Craig e o John Dominic Crossan, onde o Craig ele defende que o Jesus dos Evangelhos é o mesmo Jesus da história, é o mesmo Jesus da realidade, enquanto que o Crossan diz que não, esse Jesus dos Evangelhos, onde tem a ver com a ressurreição, com milagres, na verdade não é o mesmo Jesus histórico. Então é basicamente esse o motivo e o teor do debate no respectivo livro. Vamos fazer deste vídeo mais um vídeo de introdução, onde vamos fazer uma introdução ao tema do debate, que é a questão do Jesus histórico. Sendo que, por muito tempo, na verdade, sempre a igreja acreditou que o mesmo Jesus dos Evangelhos era o mesmo Jesus da história e que não existia nenhum tipo de diferença entre eles. Mas o tempo foi passando, até que, por uma total influência do iluminismo, racionalismo, o próprio naturalismo, diga-se de passagem, o existencialismo, o humanismo e todos esses ismos que encheram a sociedade, alguns teólogos cristãos, influenciados por tudo isso, começaram a duvidar e a não aceitar mais a crença ortodoxa da igreja de que o mesmo Jesus que viveu na história é o mesmo Jesus, Filho de Deus. Então, essas pessoas, principalmente por volta de uns 200 anos para cá, começaram a questionar realmente se é o mesmo Jesus. Então, basicamente, a conclusão que eles chegaram, como o Rudolf Bultmann, por exemplo, que foi um dos primeiros proponentes dessa separação entre o Jesus da história e o Jesus dos Evangelhos, ou Jesus Filho de Deus, Jesus que fez milagres. O Rudolf Bultmann, ele diz que, por diversas vezes no seu livro, que o homem moderno, uma vez que ele tem o conhecimento científico, ele não precisa mais acreditar em milagres, ressurreição, até porque, segundo ele, isso já foi algo superado. Essa questão de crença em milagres, crença na ressurreição de Jesus, é algo que não pode acontecer na realidade. Na verdade, o que aconteceu é que os cristãos primitivos, eles criaram mitologias em cima de Jesus Cristo e transformaram ele de um Jesus apenas como ser humano normal, que teve seus discípulos, que ensinou alguém, que ensinou uma moral superior, ou um tipo de moral superior, e que com o tempo seus discípulos foram divinizando ele e chegou até nós como sendo Jesus divino, que ressuscitou, que fez milagres e coisas do tipo. Segundo o Rudolf Bultmann e todos os que vieram influenciados por ele também, inclusive o John Dominic Crossan, que faz parte do debate que vamos estar analisando, então eles concluíram que nós não devemos mais aceitar ou acreditar em nenhum tipo de milagre, ou principalmente ressurreição. Como é que pode um morto morrer, alguém morrer, melhor dizendo, e ressuscitar depois? Sendo que, cientificamente falando, depois que a pessoa morre, o seu corpo ele é degenerado, e não tem como essa pessoa voltar à vida novamente. Segundo Rudolf Bultmann, uma vez que o homem moderno ele tem esse conhecimento científico, ele não pode mais aceitar esse tipo de narrativa como milagres, por exemplo. Certo? Então, o John Dominic Crossan, ele faz parte do Seminário Jesus, que hoje talvez seja o maior movimento que defenda a questão do Jesus histórico não divino, apenas como um homem comum, um homem normal. Então, talvez ele, com seu grupo, seja os maiores defensores dessa perspectiva hoje. Sendo que, ao longo da história, vários e vários teólogos eles empreitaram nessa busca, nessa investigação, em busca do Jesus histórico. E aqui cabe uma observação que foi feita já pelo Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, de que todos os teólogos que procuraram esse Jesus histórico, o Jesus que eles encontraram era um Jesus muito parecido com o que eles queriam. Era um Jesus muito parecido com o contexto que eles viviam, era um Jesus muito parecido com a cosmovisão que eles defendiam. E então,
O problema deles encontrarem esse Jesus, diga-se de passagem, diferente, é justamente pelo fato de eles se desfazerem do que a Bíblia diz. Uma vez que eles tiraram o Jesus bíblico, o Jesus dos evangelhos, né, de cena, porque não aceitam ele como sendo divino, porque não pode haver divindade ou milagres, mais especificamente, então o que vem daí ficou a critério de cada um dizer em qual Jesus eles iriam encontrar na história. Tá certo? Então, o debate perdura até hoje e o livro que nós vamos estar analisando é justamente um debate sobre o Jesus dos Evangelhos, se ele é o Jesus real, é realidade, ou se é o Jesus mito, ou seja, se esse Jesus mitológico é o mesmo Jesus da realidade, né? Ou se o Jesus da realidade não é o mesmo Jesus mitológico. O Dr. William Lane Craig vai defender que o mesmo Jesus da fé é também Jesus histórico, enquanto que o Dr. Crossan vai defender que o Jesus da fé não é o mesmo Jesus da história, certo? Então, no próximo vídeo, vamos estar falando diretamente acerca do debate que está contido no livro.